Qual foi a primeira medalha, assim, primeiro trunfo, e que você percebeu, caramba, agora Olimpíadas é o limite pra mim. O primeiro trunfo foi as Olimpíadas Escolares em Poços de Caldas, em 2009, que é o Campeonato Brasileiro Escolar. Né? Eu já vinha há um tempo com isso na cabeça, que eu queria participar do Campeonato Brasileiro Escolar. Na época era a única competição, oficialmente falando, que tinha para minha categoria, né? Era a categoria Mirim, pré-Mirim, que hoje é o equivalente ali ao Sub-15, né? Sub-15, aí tem o Sub-13 também, se eu não me engano. Então eu tinha o objetivo de ir para essa competição quando eu vi que tinha esse. Porque eu gostava muito do atletismo. Logo que eu fui convidado para essa primeira competição, eu comecei a gostar muito. Né? Eu falei, eu quero competir, eu quero ser um atleta. Né? E tinha os meninos mais velhos que treinavam lá e eles treinavam até forte. E eu ficava vendo aqueles meninos e eu ficava imitando as técnicas, ficava imitando eles a treinarem. Né? Então eu aprendi algumas coisas um pouco mais à frente dos meus companheiros, porque eu ficava imitando os atletas da TV, sabe? Então tinha técnicas que os treinadores ainda não tinham passado, Uhum. mas eu já conseguia aplicar assim de forma muito natural. E via, imitava e fazia. E sim, dava um certo destaque nos treinos, né, da turminha de iniciação. Sim. E, e aí veio essa competição, era para ter ido para ela no ano anterior, aos 13 anos, que eu fui vice-campeão estadual, né, no 1.000 metros na época, e é o primeiro e o segundo. Só que eu não sei o que aconteceu nesse ano anterior, né, nessa competição estadual escolar, que eles não me convocaram, eles convocaram o terceiro colocado. E aí no ano seguinte eu falei, não, esse ano eu vou ganhar, que aí não tem como eu ficar. Né? Sim. Eu estava me preparando para ganhar esse estadual, né, treinando o ano inteiro, conversando com o treinador. Ali mesmo na iniciação eu levava muito a sério, né, não faltava de treino, né, dava o melhor. Às vezes eu queria fazer o processo ali de treinamento mesmo, mas os treinadores não permitiam, eles falavam, nossa, ainda é muito novo, você está em fase de desenvolvimento. Era o Christian e o Eduardo na época, né, o Christian Oliveira e o Eduardo de Deus, que hoje é treinador da Monetário, o Eduardo. Então você precisa segurar a mão, porque senão você vai machucar, senão você vai comprometer aí uma possível carreira. Né? Então nesse período aí, eu me preparei, e aí chegou no ano, foi no período da gripe suína. Não sei se você lembra disso. 2009. 2009. E aí o que aconteceu? Tudo foi suspenso. Né? Não teve o estadual antes do brasileiro. E aí vai ter estadual, não vai ter estadual, vai ter estadual, não vai ter estadual. E aí resolveram adiantar o brasileiro. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer para ir? E aí, nesse período, eu tinha total condição de ganhar esse estadual, né? Não era certo, mas eu tinha muita condição de ganhar. Eles resolveram fazer por sorteio, né? No estado de Minas Gerais, os atletas que iriam representar Minas Gerais nas Olimpíadas Escolares. Sim. E aí o treinador chegou lá na pista, deu essa notícia, né, de que seria por sorteio e que de Uberlândia tinha sido sorteado 2 meninas e um menino. Eu lembro que no dia eu abaixei a cabeça, comecei a querer chorar, falei, nunca dou sorte com essas coisas. Aí falou, o menino foi o John Michael. E aí, assim, a minha intenção nessa competição, porque os meninos dessa competição, eles estavam num nível muito acima do meu. Foi uma prova de 1.000 metros, na época eu corria 2,56 no 1.000 metros, né? Tinha um menino lá que corria 2,40. Né? A minha intenção era ir lá participar e dar o melhor de mim. Eu não tinha intenção de ganhar essa competição, de ir lá para. Mas algo que meu treinador me disse no dia dessa competição fez a diferença. Ele chegou para mim e falou: John, não importa o resultado final se você der o melhor de si. O que importa é que você não tenha do que se arrepender depois. Poderia ter feito melhor. Uhum. Né? E eu estava muito ansioso para essa prova, muito nervoso. Não esperava mesmo que eu ia ganhar. Né? Só queria chegar lá e ir para a final, dar meu melhor, que era semifinal e final. E aí eu fui e ganhei a minha série na semifinal. Passei para a final com um dos melhores tempos nesse dia. E o treinador chegou para mim, John, você tem chance. Então, tipo assim, já foi uma surpresa na semifinal, né? Sim. Então a coisa começou ali, comigo sendo sorteado para ir, que eu não esperava. Né? Depois veio para essa semifinal, que eu também não esperava ir tão bem nessa semifinal. Né? E aí já passou para eu ter chance de pegar pódio na final. Então, para mim, o pódio, eu estava satisfeito com o pódio. Né?
E era a minha primeira competição, assim, desse nível oficial, era muito inexperiente ainda, né, mas queria muito participar de competição, viajar, né, dar o melhor de mim. E nesse dia, eu lembro até hoje, eu fiz a final, fui pro hotel, fui descansar, fui dormir 8h30 da noite, né, e no outro dia era essa final. Como é que era a noite de sono? Dava para dormir tranquilo? Assim, ou você ficava Depende. sonhando, pensando, ansiedade? Sonhava correndo, faltava estar Uhum. ali dormindo e com os pezinhos já acelerados já. Ou não, era tranquilo, dava para descansar, chegava cansado. Depende, teve vários momentos, né, na carreira. Tudo dependia de como eu estava fisicamente. Nesse período, nem tanto. Nesse período eu era mais tranquilo, eu ainda não tinha muita experiência, não tinha muita noção. Mas eu lembro como que foi. Eu estava muito nervoso para a semifinal. Porque o meu medo era, nossa, eu vou passar vergonha aqui. Eu vou passar vergonha. Esses caras são muito bons e eu não sou tão bom assim. E esses caras vão ficar muito longe de mim. Então, na semifinal, eu estava muito ansioso. Mas eu corri essa semifinal, eu fiquei muito tranquilo. Muito, muito tranquilo mesmo. Eu lembro que uma coisa a qual eu me apeguei muito foi a fé em Deus. Falei, ó, se for da vontade de Deus que eu perca ou passe vergonha, então que assim seja. Mas eu vou descansar nisso. E aí passou essa semifinal, eu já fiquei muito mais tranquilo, porque aí eu vi que eu tinha condição de brigar. Né? O treinador também viu, chegou e já falou comigo, o Christian, né? O Eduardo também estava. E aí eu fui pro hotel, muito tranquilo, né? Um dia de descanso, para mim na época era suficiente, um dia de descanso ali, dormi tranquilo, a final seria no outro dia, no final da manhã, ali pelas 11 horas da manhã, se eu não me engano. Então, até esse momento, muito tranquilo, estava muito calmo, né? Depois dessa semifinal. E aí na hora de aquecer, que aí caiu a ficha. Eu falei, nossa, olha onde eu tô. Né? Na final de Campeonato Brasileiro. E aí o treinador viu, né, veio, conversou comigo. Mas aquela ansiedade boa, sabe aquela ansiedade que te deixa alerta? Não aquela ansiedade de me fazer evadir, né? Aquela ansiedade de eu não posso vacilar, né? Não posso dar mole, tem que ir para cima. E foi tão intrigante que eu lembro que o treinador me trouxe uma estratégia, né? Ele me mostrou os 2 caras melhores da prova, ele chegou para mim e falou, John, eu quero que você siga aqueles caras ali, ó. Como é na prova de resistência, né? A gente começa um do lado do outro e passa todo mundo para a raia 1. Então não é raiado, não é separado, né? É um junto com o outro. E ele pediu para eu ficar entre o primeiro e o segundo ali no início da prova e eu fiz meio que completamente o contrário do que ele falou. Né? Você já puxou o ritmo lá na frente. Não, o contrário, a galera saiu e entrou todo mundo na minha frente e eu fiquei em último. Meu Deus, e agora? E aí eu fui ganhando posição, cheguei na segunda posição. Na última volta, eu lembro até hoje, eu falei, vou manter aqui, vou segurar a onda aqui. E aí veio um e me passou, e nisso que ele me passou, a sapatilha tem uns pregos, né? A sapatilha o prego da sapatilha dele pegou no meu joelho. Né? Fez até um arranhão, saiu sangue depois, só que eu não parei. E aí eu forçando e o pessoal veio passando. Quando eu vi, eu estava em sétimo. Na última volta? Na última volta. Eu entrei o último 150 metros em sétimo. Aí eu falei, meu Deus, acabou. E aí eu dei um sprint, eu não sei de onde eu tirei força. Eu dei um sprint, eu passei 6 caras no último 100 metros. E ganhei a prova. Foi tão absurdo assim que tem uma foto minha, eu lá magrinho, assim, sentado, descansando, voando, sem saber o que tinha acontecido.